auxiliar os nossos pacientes na viabilização dos direitos. Então, espero que vocês aproveitem. É um momento riquíssimo, uma oportunidade única. Tá? Tenham todos uma boa tarde, uma boa palestra. Pessoal, mais uma vez boa tarde a todos aí. Primeiro, queria agradecer a PAC, em nome da Lohane e todos que estão aqui, por essa oportunidade também de estar aqui transmitindo com vocês um pouco do conhecimento que a gente sabe a respeito dos direitos voltados para a área da saúde. Tá? São direitos que a gente às vezes esquece que existe ou desconhecem que eles existem, então é muito importante essa roda de conversa aqui, esse ambiente que a gente compartilha coisas importantes que muitos casos aí a gente acaba deixando passar batido. Então eu consegui resumir aqui para vocês em alguns tópicos os principais assuntos que englobam o direito da saúde, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, depois a gente abre para um bate-papo com algumas perguntas, tá? Para tirar algumas dúvidas se existirem por parte de vocês, tá bom? E vamos lá, eu vou começar aqui. Eu entreguei a folhinha para todos, todo mundo tem folha aí? Legal, bacana. O primeiro tópico que eu coloquei aqui refere aos agentes garantidores da saúde, tá? O que isso significa? Por lei, a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, muitos ouvem falar aí a todo lado que a Constituição deve garantir nossos direitos, deveres e obrigações. Por lei, lá dentro da Constituição, foi instituído lá em 88, quando criou a Constituição Federal, que a União, os estados e o município têm a obrigação e o dever, através do SUS, fornecer alguns tipos de acesso à saúde de todos os brasileiros e cidadãos que aqui vivem, tá? Seja eles estrangeiros ou nacionais. Então, lá dentro da Constituição é previsto, tá? O dever do Estado, do município, da União de prover a saúde a todos os cidadãos, tá? Na prática, a gente sabe que não é bem assim que funciona, tá? Não é assim que deveria, por mais que deveria funcionar dessa forma, em muitos casos não é assim que funciona. Alguns dos casos é por falta de conhecimento da população, porque eles não dizem isso, eles não colocam na televisão, eles não disseminam essa informação positiva, tá? A gente só vê televisão muitas vezes para ouvir coisas ruins aí, enfim, notícias que não assomam, apenas diminuem aí nosso conhecimento. Então, dentro da Constituição é previsto, tá? Que a União, Estados e municípios têm o dever e a obrigação de assistir a população com alguns direitos na área da saúde, certo? Existem outros direitos lá previstos, mas a gente vai falar só sobre isso hoje, tá? Isso no âmbito público, tá? No que diz respeito ao poder público, ao Estado, município. Tem também o poder privado, que são os planos de saúde, tá? Para quem tem ou quem não tem, é importante também saber se um dia vier a ter ou conhece alguém que tem. Se vocês têm conhecimento disso, às vezes é bom ficar por dentro, que ninguém sabe o dia da manhã, tá? Às vezes precisa, ou para você ou para o próximo, a gente já está um pouco por dentro disso também. Então, eu coloquei aqui. Então, primeiro ponto, os agentes que devem garantir a saúde do cidadão tanto a União, Estados e municípios, quanto o poder privado, que é os planos de saúde, tá? Essa é a primeira base. Quem deve garantir a saúde, ótimo. Os estados e na esfera particular, os planos de saúde, tá? Quanto às leis que existem hoje para proteger a gente e para garantir o nosso acesso à saúde, tem uma Constituição Federal, tá? Que é a nossa lei maior, tem o artigo 196 que fala sobre isso aí, que é dever de todos, direito de todos e dever do Estado, garantir o acesso à educação, saúde, entre outros deveres e obrigações lá previstos por lei, tá? Só para ter um panorama geral, vamos partir dessa premissa para depois ir afunilando aos direitos mais específicos. Eu sei que isso é um pouco abstrato ainda, lei, agente público, Estado, União, mas é interessante a gente já subir um pouquinho esse nível de consciência para poder já adentrar aqui nos principais tópicos, tá?
Agora vamos lá. Para quem tem plano de saúde, existem algumas espécies de planos de saúde. Tá? Aqui eu linkei os públicos e os privados. Alguém aqui é servidor público? Ninguém. Tá. Existem para os servidores públicos alguns planos de saúde específicos. Tá? Quem é servidor público municipal tem o SASOM, que é como se fosse a Unimed ou o Rap Vida dos agentes públicos municipais. Quem é servidor público estadual tem o IANSP, que é o convênio médico dos servidores públicos estaduais. E quem é federal tem outro lá, agente que trata aí, que tem a característica de ser um plano de saúde federal, certo? O âmbito privado, Unimed, Rap Vida, esses outros planos que a gente ouve falar aí, Bradesco Seguro, etc e tal, tá? Plano de saúde privado, alguém tem aqui? Tá, legal. A senhora tem qual plano? Rap Vida. A senhora também? Unimed. Legal. Então é isso, só para distinguir e saber diferenciar, existem públicos, privados, tá? Quem regula todos eles? Tudo que hoje nasce dentro de um estado, do município, é regulado por lei, tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Só traçando um parêntese aí. Eles abrem planos de saúde, eles criam uma Unimed da vida, uma Rap Vida da vida, e lá dentro, todas as normas que eles constituem dentro lá desse plano de saúde, ela tem que obedecer à Constituição, tem que obedecer uma lei maior. E muitas vezes não é isso que acontece, tá? Na maioria dos casos eles não obedecem. Então é muito importante vocês sempre questionarem o motivo, perguntar o porquê e buscar se orientar por que tal decisão foi negada, qual tipo de pedido ou procedimento foi negado. Isso tanto no âmbito dos planos de saúde quanto no âmbito do SUS, tá? Porque no SUS funciona da mesma forma. Existe uma lei que regulamenta o SUS, tá? E muitas vezes os agentes públicos que trabalham lá dentro, Santa Casa, USP, UPA, eles desconhecem as leis que garantem os direitos dos cidadãos. Então o que acontece? Eles vão lá, se balizam com base em uma ordem de um superior e negam algum tipo de tratamento ou fornecimento de tratamento ou medicamento de alto custo, porque eles simplesmente acham que não devem fornecer, tá? Então é muito interessante sempre questionar esses pontos. Eu vou abordar um pouquinho agora o que a gente presencia na prática como sendo as principais ilegalidades que a gente identifica e vivencia no dia a dia no âmbito da saúde, tá? Eu vou ler um por um aqui e depois vou explicar um pouquinho mais a fundo o que se trata, tá? Primeiro de tudo, cabe sempre ao médico que assiste vocês, e não o plano de saúde ou o próprio SUS, definir o melhor tratamento para o caso concreto, tá? O que isso aqui quer dizer? Muitas vezes, o que acontece? O seu médico, que você vai lá e faz o atendimento, ele vai lá, prescreve um medicamento ou prescreve um tratamento para você, ou um exame, tá? Com base no seu quadro de saúde atual. E aí você pega esse exame e leva ou no SUS, ou leva lá no seu convênio médico e fala: olha, o meu médico me prescreveu esse tratamento e eu preciso fazê-lo. Você pode me ajudar a custear, ou você pode fazê-lo, pagar para mim? O que eles vão lá e fazem? Eles vêm e indeferem esse pedido e alegam que o melhor tratamento não é esse, é um outro. Um exemplo, você vai lá e pede para fazer, o seu médico recomenda você fazer um tratamento com uso específico de um medicamento com base de canabidiol, por exemplo. Você vai lá e pede para o seu plano de saúde. Chega lá e ele fala: não, para você a gente vai fornecer só um tratamento à base de um outro tipo de matéria-prima. Ponto. Muita gente não sabe que cabe ao médico que te assiste e não ao plano de saúde saber o que é melhor e qual que é o tipo de tratamento que deve ser feito. Então o que acontece? Eles vão lá e aceitam isso aqui, aceita o tratamento que o próprio plano acha que deve ser feito, e aí às vezes
pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então, é interessante saber isso, tá? O que o seu médico que te assiste recomenda é o que deve prevalecer, tá? Existe lei que garante, eu não vou entrar aqui a súmula 237 do STJ, que são artigos de lei lá reiterados que explica essa situação. Mas já é o entendimento bem pacificado, bem pacífico, no sentido de que é o médico que deve recomendar e prescrever o seu tratamento, não é o seu plano de saúde, tá bom? Esse é o primeiro tópico. Segundo, o que aconteceu muito, não sei se vocês já ouviram falar, recentemente, aliás, antigamente, existia um rol, uma lista de tratamentos que a Agência Nacional da Saúde, a ANS, previa para poder tratar as doenças que a gente possui, tá? Então, o que acontece? Tinha uma lista lá, colocada dentro de uma lei, que falava, ó, o SUS só pode fornecer e só vai pagar e custear o tratamento previsto nessa lei. Que aí estava lá, oncológico X, é uma lista bem grande, tá? Pois se vocês tiverem curiosidade, aliás, nem precisa ter essa curiosidade porque mudou. O que acontece? Essa lista que existia com o rol que a gente chama de taxativo, ou seja, uma lista que o que está dentro dela é o que tem que pagar, o que está fora dela não tem que pagar. O plano de saúde ou o SUS não tem que custear. O que estava fora dessa lista era muitas coisas, eles só colocaram lá algumas coisas com base no que na época, antigamente, era o que precisava ser custeado e tratado. Aí o que acontece? Mudou. O ano passado, o Romário, aquele jogador de futebol, ele virou senador, e aí ele conseguiu mudar lá, depois de muita luta, essa lei. E aí o que ele fez? Ele conseguiu quebrar esse rol taxativo. Ou seja, a partir de então, não precisa mais estar dentro daquela lista os tratamentos e os medicamentos que as pessoas precisam ter para o SUS pagar. Não precisa estar lá dentro. Basta que o médico identifique o tratamento ou o tipo de medicamento que deve ser feito, e aí você vai lá e solicita para o SUS, através de um passo a passo que eu vou explicar depois, que aí eles vão lá e concedem para vocês, tá? Porém, o que acontece até hoje na prática? SUS, postinho, plano de saúde, o que eles fazem? Eles ainda continuam indeferindo os pedidos que a gente faz, dos tratamentos, dos medicamentos, dizendo e alegando que aquele tipo de tratamento ou medicamento, ele não é previsto nesse rol da ONS. Ou seja, eles ainda continuam se balizando em uma lei que já foi revogada, e mesmo assim, eles continuam negando a fornecer tratamento e medicamento. E muitas pessoas não sabem disso. Quem aqui já ouviu falar sobre essa questão? Ninguém. Então, é algo muito... É incrível o nível da ilegalidade que eles cometem, não contam para as pessoas e não divulgam e não avisam que isso mudou, tá? Isso aqui tem um interesse político muito grande por trás, tá? Então é por isso que às vezes eles não avisam. Por isso que eu falo, o que vocês puderem gastar de tempo buscando conhecimento, como esse aqui, como um livro em casa ou uma pesquisa no Google, perca 5, 15, 20 minutos, 1 hora por dia, pesquisando a respeito dos seus direitos, a respeito de novas informações, porque existem muitas coisas que a gente tem direito, só que a gente não sabe. E aí a gente acaba sendo prejudicado por isso. Isso aqui é uma agulha num palheiro dos direitos que existem dentro da nossa Constituição, tá? Isso é só dentro de uma área específica, é o direito da saúde, que é dentro de um subnicho que é a revogação do rol da ANS. Então, é muito importante vocês gastarem e ganharem tempo buscando conhecimento, tá? Eu sempre bato na tecla. Não é difícil entender, hoje tem YouTube, tem vidinhos, o que é rol da ANS, suspender o rol, que direito que eu tenho na saúde, vai aparecer 300 vídeos lá de 300 pessoas querendo explicar um pouco sobre o assunto. Então ganhem tempo com isso, tá? Não deixa de pesquisar. Alguma coisa, tenha curiosidade sempre em mente. Sejam curiosos, principalmente quanto às coisas que diz respeito aos seus interesses, tá? E seus direitos. Porque a gente alcança um pouco de gente aqui, mas a gente não consegue alcançar mais pessoas. Isso é muito importante.
Então, esse tipo, só para reforçar, é ilegal a negativa de tratamento ou de fornecimento de medicamento sob o argumento de não estar previsto no rol do ANS, porque o rol do ANS foi revogado, ele não existe mais. Agora, qualquer tipo de medicamento ou tratamento, desde que obedeça alguns requisitos e tal, tenha lá estudos comprovando a eficácia, o plano de saúde ou o SUS tem que custear, tá? Esse é um ponto importante. Se lê lá, indeferiu porque não consta no rol do ANS esse tratamento, esse medicamento não consta no rol. Questione, tá? Porque às vezes vocês possuem o direito, sim. Terceiro, é o mesmo que o segundo, só que um pouco mais objetivo, tá? SUS é obrigado a custear o medicamento fora do rol do ANS, tá? O primeiro era para se tratar sobre o plano de saúde, mas é a mesma coisa, porque é bom deixar isso bem cravado na memória de vocês. Próximo, para quem possui plano de saúde, tá? Existe uma coisa dentro dos planos, ou até mesmo na esfera pública, que significa o seguinte: a gente precisa entender que existem urgências e emergências dentro de um quadro de saúde ou algum tipo de situação de enfermidade, tá? Urgência e emergência é tudo aquilo que não pode esperar para depois, tá? É aquilo que tem que ser feito, realizado ou curado instantaneamente, sob risco de vida, tá? Então, o que acontece? Os planos de saúde, o que eles fazem? Eles colocam dentro do contrato de plano de saúde que se você assinar um plano de saúde hoje, contratar uma Unimed, uma Rap Vida da vida, contratou eles hoje, eles falam o quê? Para você poder começar a usar o plano, ou precisar fazer algum tipo de tratamento, ou descobrir amanhã algum tipo de enfermidade ou doença, esse contrato só vai ter validade depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ou seja, para tentar evitar que pessoas que descobriu a doença ontem contratam um plano hoje e comecem a ser tratado amanhã. Então eles criaram esse artifício. Ó, vou colocar uma carência. Depois de 2 anos ou 1 ano, vocês vão poder ter direito de usar o seu plano de saúde para fazer cirurgia, etc e tal. Eles colocam isso dentro dos contratos, vocês vão ler lá que vai ter. Só depois de 1 ano você vai poder usar o seu plano de saúde, fazer uma cirurgia, por exemplo. Porém, se você tiver algum tipo de urgência ou emergência, sofrer um acidente na rua, descobrir algum tipo de hérnia, ter que fazer uma cirurgia de última hora de risco, essa carência ela se reduz a 24 horas. Ou seja, se você assinar um plano de saúde ontem, contratar ele ontem, tiver uma enfermidade hoje, o plano de saúde tem o dever de assisti-la e poder fazer o tratamento, a cirurgia, o medicamento que você precisar, tá? Isso é importante saber também. Então essa carência se reduz para 24 horas, tá? Eles põem lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas sofreu um acidente na rua, descobriu algum tipo de enfermidade, tem que fazer uma cirurgia de emergência, isso aí se reduz a 24 horas, ou seja, de um dia para o outro, tá? Importante saber também. Que é um ponto específico também que eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, porque o danos morais em si, ele é muito subjetivo, vai de caso a caso, não é uma regra absoluta, tá? Mas danos morais cabe, em alguns casos, pela negativa de tratamento. Por exemplo, você vai lá, seu médico vai e te diagnostica com algum tipo de enfermidade que tem que ser tratado em um grau de urgência. Esse medicamento que você precisa ser tratado, ele é previsto e tem lá na lista do SUS, do plano de saúde, eles podem fornecer, mas é muito caro, aí eles vão lá e indeferem o seu pedido. O que acontece? Você sofre algum tipo de prejuízo, alguma sequela, e aí você vai lá e procura os seus direitos. Nesses casos, em alguns outros específicos, você pode pedir que seja condenado o Estado, o município ou o órgão público que fez esse tipo de negativa e indeferiu o seu pedido, os danos morais por essa questão. Aí você vai lá e pede uma indenização correspondente por ter tido essa negativa sofrida de uma forma abusiva, ilegal e totalmente arbitrária. O direito é nítido, é óbvio e é totalmente certo que você precisa desse tratamento, mas eles vão lá e indeferem por birra, ou porque não quer, ou porque o superior fala que é caro demais esse medicamento, e aí você tem algum tipo de prejuízo de ordem
emocional ou até mesmo físico, lembre-se sempre, nesses casos é de se estudar e pode ser que vocês consigam também receber algum tipo de indenização por isso, tá? Outra questão também interessante, tanto o SUS geralmente já eles têm uma abrangência mais nacional, dependendo do caso, então não tem muito desse problema. Mas tanto o SUS quanto os planos de saúde, eles precisam fornecer a vocês um tratamento fora da rede ou fora da região que vocês moram, caso não exista lá dentro nenhum profissional ou uma estrutura disponível para atender a sua enfermidade, tá? O SUS isso aí não acontece muito porque às vezes tem Barretos, tem aqui, tem a USP, então a gente acaba conseguindo encaixar isso bem e na maioria dos casos acaba dando certo. Mas os planos de saúde, eles costumam indeferir muitas vezes também tratamento ou medicamento, porque eles falam, aqui na nossa região, isso acontece muito em cidade pequena. Nossa região não tem um especialista, neurocientista para cuidar de algum tipo de câncer no cérebro. Aí eles vão lá e indeferem o seu pedido. Aí você fica sem médico, pagando no plano de saúde e mesmo assim não tem nenhum tipo de tratamento. Nesse caso você pode escolher um médico fora da região, dessa sua região, vai lá, identifica, pega a prescrição médica e aí vocês podem exigir isso aí na justiça para que eles ou façam esse tratamento ou reembolsem os custos que vocês tiveram com esse tratamento, tá? Então é permitido isso também. Fazer um tratamento em hospital fora da rede credenciada ou fora da região onde o SUS abrange, que se naquela região não tem esse tratamento ou esse tipo de peculiaridade específica, tá bom? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Vou terminar aqui, a gente abre um pouquinho mais, calma aí. Bom, próximo item, medicamento importado de alto custo, tá? Aqui a gente afunila um pouco mais para a questão do custeio de medicamentos de alto custo. Aqui na PAC, a gente teve uma situação bem interessante, que é até bom dar de exemplo. Teve uma cliente, uma assistida daqui, que ela estava sendo atendida pelo Hospital das Clínicas e ela precisava de um medicamento caríssimo para conseguir combater o câncer que ela estava enfrentando. E aí ela foi até o Estado, até a UPA, e eles se negaram de fornecer esse medicamento. Era um medicamento importado, de alto custo, custava cerca de R$20 mil por mês. E ela não sabia o que fazer, desacreditada. A gente estava tentando fazer vaquinha aqui para conseguir reunir recursos para conseguir pagar isso aí. Foi bem na época que eu comecei, a gente começou a conversar aqui bastante. E aí me apresentaram essa moça e aí eu fui lá, peguei a documentação, vi, a gente fez a solicitação. O Estado, o município, eles sempre negam, tá? É outra coisa também. Não desiste no primeiro não, não desistam no primeiro não, porque eles sempre vão negar o fornecimento desse medicamento. No item 1 que eu falei para vocês, só voltando um pouco lá, só para vocês terem uma noção, existe uma hierarquia. A União, que é a federação como um todo, que são todos os estados que são representados pela União, tá? Existem os estados em si, que são cada estado da federação, e existem os municípios. Dentro da lei, da Constituição, explica o seguinte: cabe ao município, que é o prefeito, cabe ao estado, que é o governador, e cabe à federação, que é o presidente. Lógico, não é o presidente em si, mas cabe ao estado, município e à União responder e fornecer qualquer tipo de medicamento para as pessoas que precisam. Então, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia. Você vai lá e pede para o município: preciso desse medicamento de alto custo, a pessoa não tem condição de pagar, a gente precisa pagar isso aqui, senão ela corre risco de vida. O que o município faz? Não, eu não tenho dinheiro, quem tem dever de fazer esse tratamento e pagar isso é o Estado. Aí você vai lá no Estado, preciso desse medicamento. Eles vão lá e falam: não, eu não tenho dinheiro para fazer isso, quem tem dever de fazer isso é o município. Aí volta para o município.
aí volta para a União. Eles fazem isso, eles se negam e tentam empurrar para o outro. Porque cada um tem seu orçamento, e quanto gasta menos, sobra menos, aí, enfim, você já sabe o fim dessa história. Então, o que acontece? Eles negam. Mas pela lei, pela Constituição Federal, nesse 196, o artigo que eu coloquei aqui, é dever do Estado, do município e da União fornecer qualquer tipo de medicamento e tratamento, o acesso à saúde a toda a população. Então, o que eu costumo falar para as pessoas, você pode escolher quem você quer receber o medicamento. Estado, município, União, você escolhe. É dever de todos. A competência, ela é solidária, que a gente fala. Ela atinge todos. Competência solidária nada mais é do que a responsabilidade para resolver esse problema é de qualquer um. Você escolhe quem que você quer que resolva para você, tá? Município, Estado, União. E eles vão jogar sempre a peteca pro outro. No caso dessa assistida aqui da PAC, o que aconteceu? Ela estava sendo tratada aqui pelo Hospital das Clínicas, que é municipal. Salvo engano, é municipal. Aí a gente foi lá, o hospital falou, preciso do tratamento, não sei o que, não sei o que. Aí, pela prefeitura, ia demorar um pouco mais, ia ter que ir no poupa-tempo. Aí eles falaram, não sei o que, aqui não vai. Aí a gente foi lá no Estado, pegou os documentos do Hospital das Clínicas e levou lá no Estado, que é ali atrás do Novo Mercadão, tem aquele bairro que é o João Rossi, e ali atrás tem a Secretaria da Saúde. Não sei se vocês já repararam, alguém já foi ali? Ali, é ali que é a Secretaria da Saúde do Estado. Fomos lá e protocolamos um requerimento lá pedindo medicamento de alto custo. Aí eles não queriam nem receber, eles não recebem muitas vezes. Não recebo aqui, isso aqui é da município, vocês têm que ir lá no município. Aí vocês têm que bater o pé nessa hora e falar, eu preciso que vocês protocole, receba, senão eu vou chamar a polícia aqui, eu preciso que vocês carimbem, só carimba esse documento, só preciso do carimbo de vocês. Depois eu vou explicar o porquê. Mas insistem, não desistem no primeiro não. Preciso só do carimbo de vocês nesse documento. Assina, por favor, carimba. Ah, não posso, não é aqui, é no município, só carimba. Por que aconteceu? Ela falava o seguinte lá, como ela está sendo tratada aqui no Hospital das Clínicas, é o município que tem que fornecer, não é o Estado. A alegação dela era essa. Aí, só que, então não é aqui que vocês têm que pedir, ela falava, era lá no município, não é aqui no Estado. Aí a moça me ligou, falou, olha, não querem receber, não sei o quê. Eu falei, volte lá, fale só para ela fazer o carimbo de protocolo. Se ela não quiser carimbar o protocolo, diga que você vai chamar a polícia, que você só precisa de um carimbo para comprovar que você solicitou lá. Voltou lá, carimbaram para ela. Tá. Pegamos esse carimbo. Via de regra, o que tem que acontecer? Vou explicar um pouquinho para frente, mas já vou adiantar. Para você poder entrar com uma ação na justiça e solicitar um medicamento, você tem que comprovar que você tentou solicitar ele administrativamente. Por isso que eu falava, pega só o carimbo para a gente comprovar que tentou pedir administrativamente. Enfim, pegou esse carimbo lá, voltou, no outro dia eu peguei esse carimbo, a gente conseguiu fazer o pedido, deu lá uma semana, saiu a liminar. O juiz mandou o Estado pagar o medicamento. Porque lá na fundamentação dele estava falando, é dever do Estado, município, União, fornecer tratamento, medicamento, e aí etc e tal. Consequência, foi fornecido medicamento, ela está sendo curada, está lá até hoje, está dando tudo certo. Tá? Então isso é muito interessante saber também. Tá? Mais um ponto. Plano de saúde não pode limitar o tempo de internação ao paciente. Tá? Uma coisa interessante saber também, às vezes até o próprio SUS, Hospital das Clínicas, nunca vi na prática, mas às vezes pode acontecer. Olha, a gente vai internar a senhora, mas só tem direito de ficar aqui 10 dias. Depois vai ser cobrado, vai ser pago, etc e tal. Plano de saúde, nem o SUS não pode limitar o tempo de internação. Se o médico falar que tem que ficar lá 1, 2, 3, 4 meses, não pode limitar o tempo de internação. Tem que ficar lá. Tá? Se limitou, colocou algum tipo, procure se informar, porque está sendo violado o direito de vocês. Tá bom? Outra coisa interessante, a gente estava conversando com a Lohane esses dias também, ela até comentou sobre um caso que aconteceu aqui recentemente. Todos os direitos, todos os pacientes que forem diagnosticados com algum tipo de
câncer ou algo parecido que seja passível de afastamento de trabalho, conseguir algum tipo de auxílio ou afastamento do INSS, coisas do tipo, existe algumas leis que permitem você sacar o fundo de garantia e também o PIS/PASEP para fazer o seu tratamento, ou para guardar, ou para usar da forma que for necessário, se você for diagnosticado e atender alguns requisitos lá previstos em lei, tá? Outro detalhe importante também, quem aqui tem financiamento habitacional? Ótimo. Se porventura, todos os financiamentos habitacionais existem lá uma cláusula, é uma cláusula de seguro, tá? É um seguro que é previsto, que nesse caso é uma cláusula que é favorável ao consumidor, que somos nós. Que lá é previsto o quê? Caso de morte ou algum tipo de incapacidade absoluta de trabalho, no caso algum tipo de enfermidade muito grave, o próprio seguro quita a caixa e vocês não ficam mais devendo, tá? Existe isso dentro dos contratos de seguro. O nome técnico chama seguro presta-missa em alguns casos, que significa que se você falece ou tem algum tipo de enfermidade que precisa ser afastado, não pode mais trabalhar de forma permanente, tem um laudo, um médico atesta, vocês conseguem afastar o financiamento e conseguem afastar qualquer tipo de dívida nesse sentido. Então o seguro pega, ele quita a caixa, vocês não ficam mais devendo. Isso tanto para os filhos, se for um caso de sucessão, falecimento, ou caso de algum tipo de incapacidade absoluta de trabalho, tá? Tem que ter, lógico, tem que ter o laudo médico, atestando que você está incapaz de trabalhar, leva lá na caixa, eles vão te mandar uma lista de documentos, manda para eles. Lembrando, se for negado ou indeferido, questionem, procurem se informar, porque muitas vezes eles vão negar, mesmo sabendo que vocês têm o direito, tá? Nunca se contentem com a primeira negativa, com o primeiro não, com a primeira não dá, não pode, é impossível, é ilegal, é incabível, indefiro. Questione sempre isso, tá? Isso é muito importante. Esse então são alguns dos principais direitos aí que a gente vê na prática, que acontece no dia a dia, que a gente acaba às vezes passando sem saber e negligenciando, sem questionar e se prejudicando em muitos casos. Agora, antes de começar um pouquinho o próximo aqui, que é o passo a passo de solicitar medicamentos lá de alto custo no SUS, vou contar para vocês uma outra história também aqui, de uma assistida da PAC. Olha como que isso é interessante, que às vezes a gente fica se sentindo um pouco inseguro e desorientado, porque a gente não tem muita noção sobre as leis que permeiam o direito da saúde. Isso é normal. Vou contar para vocês uma história muito interessante. Uma paciente aqui da PAC estava sendo ajudada por eles aqui a conseguir custear um medicamento caríssimo, lá de Cravinhos, para tratar um câncer muito grave, que era um tratamento muito caro, uma químio lá que o plano de saúde se negava a fornecer. A filha dessa moça, ela era advogada, trabalhava em outras áreas, não era no direito da saúde. E aí, não sei como a gente acabou se conhecendo, aí elas me procuraram, e aí eu pedi para ela dar uma lida no contrato do plano de saúde dela. Falei, deixa eu ler o contrato seu. E dentro do contrato, o que acontece? A maioria dos contratos antigos, 2010, 2005, às vezes até os 2015, mas geralmente os mais antigos. Antigamente não existia tanta doença quanto hoje. E os contratos antigos eram previstos apenas alguns tipos de tratamentos, como tratamento de oncológico para coração, pulmão e fígado. Só esses tratamentos eram previstos lá. E só alguns outros tratamentos eram excluídos do plano de saúde. Então, o que eles colocavam? Os mais caros, eles excluíam. Os mais baratos, eles colocavam para custear e ter cobertura. E há muitos deles, que hoje existem, eles na época não se atentaram a colocar
os advogados lá dos planos de saúde. E aí o que acontece? O contrato era omisso quanto a isso. E pela lei, na omissão, se você faz um documento hoje, assina um contrato com um plano de saúde, e lá é omisso o tempo de internação, ou se é omisso o tipo de tratamento, ou se é omisso o tipo de medicamento, ou se é omisso qualquer coisa, a omissão do contrato, ou seja, a ausência de previsão dentro do contrato escrito dessa cobertura, ela autoriza, a lei autoriza que o plano de saúde pague para a pessoa, ou seja, na omissão prevalece o que o médico recomenda para o paciente. Então, nesse caso específico aqui da PAC, ela precisava de um tratamento específico, de uma quimioterapia para tratar um câncer, salvo engano, acho que era de mama. E lá no contrato não estava previsto que era excluído ou coberto, não falava sobre isso. E a filha dessa moça advogada falou, tá lá, ó, não está previsto, então não pode, não sei o quê. Aí eu fui ler, reli, aí eu vi que estava omisso. E na omissão existe uma súmula é entendimentos reiterados de juízes, que eles acabam editando uma norma para prevalecer para todos. De tanto esse assunto bater na porta do judiciário, eles vão lá e criam uma lei interna deles lá, para já falar, ó, se isso aqui bater aqui de novo, já é certo que é esse o direito. Essa súmula fala exatamente isso. Na omissão do contrato de saúde, deve prevalecer o direito do consumidor. Então, com base nessa omissão do contrato, que não tinha nada escrito lá, a gente conseguiu uma liminar e ela está sendo tratada lá em Cravinhos também. Então, são alguns detalhezinhos específicos. Eu gosto de aprofundar, porque às vezes a gente acha que não tem no contrato. Se alguém falar, você deu para o advogado ler, o contrato não fala nada. Ah, então não tem direito. Às vezes tem. Geralmente, tudo na vida a gente se parar, pensar, pesquisar, buscar orientação, conversar, questionar, sempre a gente encontra uma alternativa. Tá? Nunca, não existe alguma coisa que a gente não consiga identificar, algumas outras opções para poder resolver. Tá? Seja em qualquer área da nossa vida. Basta a gente acreditar e querer. Tá? Procurar nos lugares certos, com as pessoas certas, que a gente vai identificar e achar os conhecimentos necessários. Bom, ponto 5 agora. Alguém aqui já precisou solicitar algum medicamento, algum tratamento no SUS, postinho, plano de saúde? Ninguém? Já? Conseguiu? Tranquilo? Legal. Não, bom, mas como que você fez para conseguir? Isso. Carta. Só que ao mesmo tempo estava tudo medicação. Sei. Quando eu pedi aqui o médico, ele só escrevia uma. Entendi. Uma numa folha e outra na outra. Aí eu levava lá e falava com você. Eu demorei quase 3 meses essa confusão. Mas você não desistiu, né? E conseguiu. Tá vendo? Demora, às vezes dá trabalho, às vezes tem que perder um dia, tem que perder na outra semana outro dia. Mas, gente, é um direito de vocês. Se vocês não forem atrás, vocês acabam sendo prejudicados por isso. Eu sei que muitas vezes tem que trabalhar, tem coisa para fazer, tem filho para cuidar, tem muita coisa importante para fazer. Mas tente tirar um dia, uma hora para fazer, e se precisar ir atrás e não desistir. Porque eles criam dificuldades para você não conseguir, para você desistir. É assim que funciona. E quem desiste, você está dando uma vitória para quem conseguiu fazer isso. Você está estimulando eles continuarem a fazer a mesma coisa. Então não desiste. Essa questão do medicamento é exatamente isso aí. Demora, vai, eles têm que pegar um relatório, eu vou falar aqui agora sobre isso. Mas eles dificultam muito. E é justamente para isso, para desistir. Tem um estudo que foi feito que cerca de 68, 70% das pessoas que solicitam para o plano de saúde ou para o SUS um medicamento de alto custo e eles indeferem, ao invés de procurar o direito, de pesquisar e tentar de novo, desiste.
Aí o que acontece? Eles sabem disso. E para eles é muito mais vantajoso só ter 30% que procura o direito, tem a trocação e pagar só para esses 30% do que liberar para todo mundo. Eles sabem disso. Então, tecnicamente, eles estão levando essa vitória aí para eles, se a gente continuar desistindo fácil do que a gente precisa, tá? Isso é importante saber. Bom, passo a passo para solicitar um medicamento de alto custo, um tratamento no SUS, tem aqui também, tá? Via de regra são esses os documentos necessários. Vai ter algum caso específico que às vezes vai ter que precisar algo a mais ou menos, mas em regra são esses. Como que a senhora chama? Você? Como? Priscila. Geralmente, em regra, eu acredito que foram esses os documentos que ela levou lá no dia para conseguir. Cartão do SUS, documento pessoal, comprovante de residência, a prescrição médica, tá? Detalhando, aliás, recomendando o medicamento específico, tá? Eu recomendo que seja usado esse medicamento, tendo em vista que é o tipo de tratamento ou a enfermidade que possui é o mais adequado e capacitado para estabelecer seu quadro de saúde e tal. Tem que ser. Exatamente. Por isso que eu coloquei, ó, detalhado. Se for genérico, eles não aceitam. Então você tem que ter uma boa conversar com o médico. Outra coisa importante, quando for falar com o médico, precisar de algum tipo desses documentos, seja para qualquer tipo de solicitação, requerimento, pede para eles, por favor, colocar bem discriminado. Detalhes, grau de dor, o tipo de situação, se possível, pede para até ser um pouco mais bem detalhista, porque quanto mais detalhado, esse é o documento que o fiscal, o auditor, o juiz, o promotor vai ler a hora que você entrar com a ação ou quando você precisar pedir lá dentro do SUS. Ele não vai ler nada, ele só vai pegar esse documento, vai bater o olho e vai olhar. É a prescrição médica recomendando de forma detalhada o medicamento que você precisa. Esse é o documento mais importante que tem, dentro de qualquer tipo de problema que vocês forem ter a enfrentar, se precisar dentro de um SUS, de um posto de saúde ou de uma ação judicial. É o documento detalhado, essa prescrição. Então, se precisar um dia, fale com o médico, converse, explique isso para ele, que muitos não sabem. Doutor, esse é o documento importantíssimo, vai garantir, vai depender dele, é questão de vida isso aqui para mim. Por favor, discrimina, coloca bem detalhado tudo. Não só recomendo o medicamento tal, 2 vezes por dia, 4 vezes por semana. Não, assim não funciona. Vocês vão ter que bater e voltar, vocês vão perder tempo. Tá? Então, prescrição médica detalhada que recomenda o medicamento. Próximo é o diagnóstico da doença, o exame. Aí é tranquilo, né? Sempre recente, tá, gente? 3 meses, 2 meses. Tenta sempre fazer recente, porque às vezes você não perde tempo de ir, indefinir, porque está antigo, ter que fazer de novo, gastar outro. Às vezes até compensa já fazer tudo, deixar tudo certinho, no dia que for precisar já vai de uma vez, tá? E tem esse formulário para solicitação, avaliação e autorização de medicamento. Isso aqui é um documento que dentro do site do SUS, do site do município, vocês conseguem ter. Então, pôr no Google lá, formulário de solicitação e autorização de medicamento. Vai ter lá esse formulário. O que vocês vão fazer com ele? Imprimir e levar para o médico. O médico que preenche para vocês, tá? Vocês podem preencher, mas é melhor o médico. Na verdade, é o médico que deve preencher ele, tá? Esse documento também é fundamental. Sem ele, lá no estado, no município, eles não recebem o carimbo desse documento. Só pôr no Google que você vai ser o primeiro lá. SUS, ANS, você vai já encontrar ele na hora. Faz o download, manda para o WhatsApp, imprime e leva no médico. Acabou. Então é isso. Para conseguir solicitar um medicamento de alto custo, esses são os documentos necessários. Outro detalhe importante, interessante vocês saberem. Para a vida isso, tá? Tenha sempre uma pasta, ou tenha sempre uma gaveta, um armário, com a sua documentação pessoal organizada. Isso é importantíssimo para tudo na vida. Tudo que vocês precisam hoje, principalmente para solicitar, para requerer, para pedir, para conseguir, tenha sempre documentos bem
legíveis, organizados, porque isso aqui facilita muito a vida de quem ou está querendo te ajudar ou quem está pedindo para você ou solicitando isso para resolver seu problema, tá? Então tudo isso, pega uma pastinha, guarda lá, não tente sempre cuidar, não deixa amassado, etc e tal. Por quê? No final de tudo, se porventura precisar levar isso à frente, precisar ir para um juiz, levar para o processo, ou até mesmo lá dentro da secretaria, vocês preferem o quê quando vocês forem trabalhar em algum lugar? Uma folha limpa, lisa, totalmente legível, ou um documento tudo amassado, sem conseguir enxergar, prescrição médica desatualizada, coisas do tipo? É esse feeling que é bom ter, porque se você está facilitando, eles já trabalham muitas das vezes com má vontade. Querem prejudicar, indeferir e atrasar a vida de todo mundo. Se você ainda vai com o documento tudo pela metade, amassado, rasurado, antigo, vencido, o que acontece? Aí que a chance deles nem ler, ou de indeferir, se eles acharem um detalhe para poder atrapalhar ou atrasar, eles vão fazer isso. Então sempre já vão preparado, com tudo bem feito, tudo certinho, sem contar que são os documentos da sua vida, né? Tem que ter tudo bem organizado, tá? Esse é um detalhezinho pontual, tá? Agora, um pouquinho mais para frente, item 6. Alguém já ouviu falar desse serviço de atenção domiciliar? É o SAD. Você já ouviu falar? Sim. Bom, outra coisa também interessante. Esse aqui nem eu sabia. Na verdade, eu sabia, mas não tinha descoberto a importância dele para a vida das pessoas que precisam de uma ajuda domiciliar, tá? Esse serviço de atenção domiciliar nada mais é do que um serviço de profissionais que vão lá na sua residência, assistente social, fisioterapeuta, fono, nutricionista, até dentista, psicólogo, farmacêutico, terapeuta. Eles vão até a sua casa, conversam com vocês, fazem uma visita domiciliar, vê o que vocês precisam, conversam, ajudam, dão apoio, quando lá dentro tiver alguma pessoa enferma, tá? A mãe da minha professora estava enferma esses tempos, ela até veio a falecer, mas ela foi muito bem cuidada, assistida e tratada por essa equipe multidisciplinar. A gente chama home care no direito plano de saúde, é praticamente igual, vamos dizer assim. Só que é o SUS, o Estado que fornece. Então, o que é esse serviço de atenção domiciliar? Você vai lá, faz um cadastro, vai na UBS, pergunte onde faz o cadastro, ou vai na UPA, descubra onde que é. Você tem o telefone? Pode ser por telefone também, ó, ótimo, melhor ainda. Pesquise no Google, pega o telefone. Se tiver alguém enfermo na família de vocês, situação grave, e não tem nenhuma enfermeira para dar orientação, não tem um médico uma vez por semana, eles vão lá uma vez por semana, ou dependendo da gravidade, até mais, ou uma vez ao mês, e aí eles vão lá, vai a equipe toda, vai lá, conversa com vocês, bate um papo, vê o que precisa, dá orientação, dá sugestão, mede a pressão. Se tiver alguém doente em casa, isso é muito interessante, tá? É um serviço especial. Ai, que legal. Exatamente. Eles dão um apoio muito legal, muito legal. Isso aqui é algo do Estado que é incrível, ajudam muito, tá? É bem legal, importante vocês saberem. Pode falar. Só fazendo uma adendo, aqui no parque nós temos esse portal do site, tá? Ah, legal. A gente vai utilizar o WhatsApp. Tem o WhatsApp, você entra, você preenche lá. Legal. As perguntas que vão aparecendo para você. E aí, a partir dali, eles agendam a visita. Que legal, ó. Aí. Perfeito. Aqui tem até o apoio para já conseguir essa atenção mais detalhada. Gente, é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida, quer um bate-papo, alguma pergunta? Pode falar, a gente está aqui para conversar. Aproveitem. Bate-papo aqui informal, não tem nada de... Ninguém quer... Pode falar. Sei. Consultas,
coparticipação. Ela tem mês de coparticipação. Sim. Então tem mês que tem X, Y, Z, você nunca sabe quando você vai pagar no próximo mês, porque vem coisa cobrando, igual veio no mês passado, coisa que eu usei lá em setembro e veio no mês passado. Então é que retroativo, né? Sei, sim. Como funciona? Ó, a coparticipação primeiro tem que ler o contrato, porque lá eles costumam o quê? Cada contrato tem um limite de coparticipação de 25%, por exemplo. Eles custeiam 25% e você custeia o resto. Ou você custeia só os 25% e eles pagam o resto. É 50% de coparticipação. O primeiro passo é você pedir o contrato para eles. Outro detalhe também, gente, sempre tem, quem tem plano de saúde, deixa o contrato em casa. Tem muita coisa que até pra gente é chato, é difícil e não entende, que lê, estuda o dia inteiro de lei. Mas, por curiosidade, pega lá esse contrato, cada dia lê um parágrafo, vai chegar uma hora que vai ter o ponto lá, coparticipação, voltando pro seu caso. E lá vai falar, você assina o contrato, você tem direito de coparticipação, e o plano de saúde cobrirá 25% e você o resto. Ou você 25%, ele o resto, 30%, 50%, 100%. Primeiro passo é descobrir isso. Qual que é o valor que você contratou de coparticipação, tá? A questão de discutir a legalidade ou a ilegalidade da coparticipação, a abrangência ou não, isso aí já é pacificado que não tem o que fazer, tem que pagar mesmo. Mas do ponto de vista que você abordou, primeiro tem que descobrir quanto que você tem de coparticipação lá, quanto você paga ou quanto que você deixa de pagar, que eles assumem o resto. Descubra isso. Com essa informação em mãos, aí você tem que pegar e fazer o ideal é que assim, é difícil orientar sem saber o que aconteceu no caso, mas fazer levar o contrato lá, junto com ele, se possível, leva a mensalidade do plano de saúde, fala, ó, aqui é a minha coparticipação. Ela está falando que vocês só precisam pagar 25% desse custo e eu pago o resto. Ótimo. Agora, me explica o porquê, aonde que está dentro do contrato, só me mostra aqui aonde que está dentro do contrato que esses valores lá do ano passado não podem ser cobrados aqui agora, e me explica um pouquinho mais. Isso aqui está dentro desses 25% que eu sou obrigado ou está fora? Você pode me explicar ou trazer alguém aqui que me explique? Aí você vai começando a puxar a linha da conversa. Você perceber que a explicação não faz sentido, não tem muita lógica, pega. Aí o ideal seria você dar uma pesquisada ou procurar a gente dá uma olhada para você, procura aqui a PAC, a gente verifica, olha, se tiver lá tudo ok, ótimo, se não tiver a informação, o esclarecimento não for claro, a gente faz um papelzinho, solicitar que seja esclarecido por escrito, por A mais B, por que está sendo assim, sendo que a coparticipação prevista na cláusula tal, está dizendo que é assim. Protocola lá manda por e-mail ou protocola lá na Unimed, por exemplo. Aí eles vão trazer a resposta para você em 10, 15, 20 dias, um mês. Fez a resposta, a gente lê, analisa. Faz sentido? Está dentro da cláusula? O contrato prevê? Está ok? Ótimo. Não, isso aqui não faz sentido, isso aqui está uma coisa errada. Eles estão argumentando, porque no rol da ANS fala que esse medicamento não cobre o plano, não cobre a coparticipação, então tem que ser o valor cheio. Aí eles começam a praticar a ilegalidade. Aí é a hora que a gente tem que contra-notifica, não excluiu, pede para excluir, não excluiu, aí judicializa. Imagina. Tinha alguém pro fundo aí? Doutor, deixa eu te perguntar, eu tenho financiamento pela Caixa. Tá. Estou em tratamento ainda, acredito que ainda vai demorar algum tempo. Tá. Essa educação habitacional, como que eu faço? O contrato fala alguma cláusula sobre isso? Sim, geralmente tem uma cláusula e alguns contratos têm até mesmo um anexo que fala só sobre o seguro. Mas geralmente está dentro do contrato. Você precisa... É da Caixa? Eu trouxe o contrato. Claro. Me dá assim que eu olho. Aí, ó, só para você entender. Lá vai ter a cláusula. Ótimo. O que vai estar lá dentro? Ó, os pacientes em tratamento que estão... Aí o que eu preciso saber é o seguinte. O seu tratamento te impede de trabalhar? Você está totalmente ou parcialmente incapaz de trabalhar?
Perfeito. Ainda vou passar por um processo de cirurgia, radioterapia, então. Ótimo. Vai Então aí que tá. Aí primeiro vamos ler o contrato e lá vai estar falando se os casos de incapacidade total ou parcial, o que precisa, os requisitos. Aí a gente tem que pegar os laudos médicos, mostra, aí abre dentro da caixa uma sindicância lá, você abre um protocolo lá dentro, solicito o acionamento do seguro, do sinistro, por conta da incapacidade absoluta, da doença advinda lá que estou tratando. Ótimo, aí eles vão mandar a listinha de documento. Abriu, mandou, aí a gente pega a listinha, providencia tudo, manda para eles. Aí eles vão lá, autoriza. Se indeferir, tem que analisar. Se fizer sentido, ótimo. Se não fizer, judicializa. Tá? Imagina. Depois você me mostra. Pode falar. Legal. Entendi. Sei. Ele não tem plano. Ele não tem plano. Tá. Não conheço, eu posso até pesquisar. Desconheço se existe alguma lei. Existe o LOAS. Não sei se você já ouviu falar do LOAS. Já tentou? Para baixo. Tá. O que existe, a gente poderia tentar caminhar por essa linha seria o home care prestado pelo próprio SUS, tá? Que o home care nada mais é do que uma técnica de enfermagem para fazer lá os cuidados, cuidar dele. Não, de ficar lá 12 ou 24 horas por dia cuidando dele, uma enfermeira paga pelo Estado, tá? É muito difícil conseguir, mas esse seria um caminho que talvez poderíamos trilhar. Igual minha avó, é cadeirante, camado, só se locomove com a cadeira de rodas, tem que ficar fazendo duas em decúbito, igualzinho minha avó. Então, assim, por conta de todas essas demandas, né, eu responsável e também representante dele. Entendi. Todos os assuntos, né? Sim. Então, eu queria saber, né, se tem algum direito que ele possa ter, ou eu, em cima disso. O que eu identifico agora, assim, pensando, o que eu já sei seria esse. Eu posso pesquisar se existem outros, não conheço, tá? Se eu soubesse, lógico, falar isso, eu não sei também, eu vou e pesquiso e descubro. É novo pra mim. Mas nesses casos, algo em pecúnia, eu acredito que só seria o LOAS, e eu conheça. Agora, além disso, teria essa questão do home care, que o Estado custeia uma enfermeira lá, em período integral ou em 12 horas, desde que presente aí os requisitos e tal, que um laudo médico que ateste que ela precisa de cuidados técnicos de enfermagem, 24 horas, 12 horas, tendo em vista a mudança de decúbito de 2 em 2, etc. e tal. O da minha avó, ela tem convênio, a gente fez um processo, entrou, conseguiu o home care, que é a enfermeira, pelo plano de saúde. Só que aí, o que acontece? Os planos de saúde, eles têm Os planos de saúde não, a ANS. Eles fizeram uma tabela de grau de níveis de graus de enfermidade. E se a pessoa que está acamada, ela para existe o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Se a pessoa atinge o 4, ela tem direito ao home care, que é o convênio, pague o dia inteiro uma enfermeira para ficar dentro de casa cuidando dela. Se ela não atingir o nível 4, ela atinge o nível 3 de gravidade, ela não tem direito ao home care. E esses pacientes acamados, geralmente eles param no 3. A gente conseguiu eliminar, o convênio pagou 1 ano e meio, quase 2 anos, aí veio a sentença agora, se baseando no laudo do perito, dizendo que ela é nível 3, porque o 4 é só pacientes que comem com sonda, que é eles fizeram exatamente isso aí para prejudicar, porque tecnicamente um simples cuidador não consegue cuidar da minha avó. Ela tem que
tomar vários tipos de medicação, tem que fazer os negócios nas feridas que ela tem. Um cuidador não tem capacidade de fazer isso. Só que pela tabela que eles criaram lá na época, deve ter sido lobby e tudo mais, não tem direito. Mas eu vou pesquisar isso aí, tá? Depois a gente vê com a Lohane aí, eu te falo certinho. Algumas dúvidas de paciente. Claro, pode falar. Uma delas para solicitar o benefício do FGTS, eles precisam ir várias vezes lá na Caixa. Tem um papel específico que a Caixa não informa para o paciente que ele tem que levar. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para orientar quem chega para a gente? Eu vou entregar esse formulário, ou não sei, ou falar, ela e tal, assim, assado, para que eles. Tem paciente aqui que já teve alta, já voltou a trabalhar, não conseguiu receber o FGTS ainda. Posso até fazer uma contribuição? Claro. Eu tenho visto, estou tentando, aliás, solicitar para o meu pai, como dependente, né, no caso ao contrário, eu vou sacar o meu para ajudar ele. Sim, sim. Esse formulário que você está falando, ele é bem difícil de conseguir, mas ele existe na internet, é um PDF, e você entrega para o médico, tá? Preencher, né? Aí ele faz um preenchimento do próprio punho, com o CID, com toda a... É igual ao do SUS. todo o detalhamento da situação. Você tem ele em PDF? Tenho. Aí, ótimo. Seria esse, né? Deve ser. Aí a gente compartilha. Sim, isso aí, na verdade, é só no meio do O caminho, né? Você vai entrar em contato pelo aplicativo da FGTS, vai fazer a solicitação e, junto dos laudos, de toda a tabelada, né, comprovando a doença, não só a neoplasia, várias doenças também. Né? Aham. E aí você entrega isso para o médico, porque lá ele tem que colocar também informações pessoais dele, telefone, CPF, CRM. São várias informações que às vezes a gente não consegue, essa é a parte chata do paciente. Sei. Tem que levar no médico, né? No meu caso, meu pai é atendido pelo SUS. Eu tive que solicitar assistência social para entrar em contato com o médico, demora. Aí eles devolvem essa ficha preenchida, você anexa com toda a documentação do paciente, os laudos, envia. Aí talvez eles vão te cobrar um relatório de dependência dessa pessoa, declaração de imposto de renda. É super Eles dificultam, Mas é como você É tem que insistir, porque são esses obstáculos que eles colocam para você pra desistir. Dá vontade de desistir muitas vezes. Eu sei, eu imagino. Mas assim, a gente está aqui para dividir, né? Claro. Eu suei para conseguir esse documento. Não, mas é muito bom você ter falado isso aí, porque é uma realidade que não é só a gente que fala, é que de fato você experimentou. Ainda não sei se vai ser autorizado, né? Então, mas se indeferir, aí judicializa. Mas tem que entrar com a ação. Outra coisa, tem uma paciente aqui que o filho tem FIES. Sim. E aí o FIES teria esse seguro. Tem que ler o contrato do FIES, não sei te dizer. Nunca ouvi dizer, mas às vezes lá dentro tem alguma coisa que, ou algum entendimento, alguma decisão do tribunal que já mudou e que valida. Eu sei que saiu uma lei agora que acaba com todas as multas em atraso, né? Eles anistia da multa e os juros do atraso, mas a dívida em si, porque confundiu muitas pessoas. Tem FIES, saiu uma lei aí que vai dar anistia e vai acabar com a dívida do FIES. Não, eles acabam só com os juros e com a multa de quem está atrasado, para quem deixou de pagar. Não é para quem paga em dia certinho. Exatamente. É só os juros e a multa de quem deixou de pagar para trás. Claro, pode falar todo, mas... A paciente, ela tem um plano e o médico solicitou uma medicação. Só que a que o plano oferece é inferior à que o médico solicitou. Entra naquele caso que você falou? Se
se o médico justifica direitinho que a ineficácia, que a eficácia desse medicamento, ela é única para tratar essa especificidade desse caso específico. Inclusive, aí, se possível, ele vai ter alguns estudos científicos lá, aqueles parecer. Inclusive o da moça da PAC que a gente ajudou, o próprio médico mandou uns estudos, até em inglês, em português traduzido, que comprova a eficácia e explica o porquê que ele é eficaz e o outro que eles estão oferecendo não é. Eles têm tudo isso aí já, os médicos. Aí pede para ele isso aí, esses 2 documentos, e aí sim, a resposta é sim. Dá para, eles não podem. Porque aí entra naquele detalhe lá, cabe ao médico e não ao plano de saúde escolher o melhor tratamento para o paciente, ou medicamento. Cabe sim. Pode perguntar mais, gente. A respeito do INSS, você responde alguma coisa? Posso tentar, não é minha praia, minha área, mas vamos lá. Eu cheguei mesmo, eu não peguei o comigo. Não, pode tentar, se eu puder. Porque assim, eu já fiz a perícia 3 vezes, e eles negam, né? Sim. E desde o ano passado, eu já fiz a cirurgia, chegou cansado, estou com bolsa de colostomia e ainda vou continuar o tratamento, né? Sim. Tem mais 6 meses de tratamento ainda, que eles colocaram para mim fazer. E eles estão negando direto. Aí eu fui no fórum marcou para outubro ainda a minha perícia. Aí eu conversei com a advogada da minha prima, e a advogada da minha prima também pede para me mandar os laudos para ela para mandar no fórum. Sim. Só que ela falou assim que mesmo assim o juiz também não quer adiantar, né, o processo. Porque Pode ser que essa questão da perícia seja a mais importante, é o documento mais importante para tanto o advogado quanto a ONSS ou o juiz tomar uma decisão. Então, Talvez. o que acontece é o seguinte, eu estava já segurado do serviço que eu estava segurado do serviço que eu já tinha saído, Aham. né? E estou registrado em outro serviço, porém eles negam até hoje a perícia. Aí a mulher que fez a perícia lá, ela colocou uma data que não tinha nada a ver com a época que eu comecei a trabalhar, da época que eu fiquei doente. Ixi, fez Então, errado. eles Né? negam sobre isso daí, sobre a data que ela colocou. A própria perita? Isso. Nossa. Eu não sei. Isso aí, da data. Não sei te responder o que está pegando aí. Previdenciário é um mundo totalmente diferente. Então, e os laudos que o médico coloca, ele fala que eu não posso trabalhar, eu não posso pegar acima de 3 quilos de peso, assim, essas coisas. Você conseguiu afastamento já? Também não. Eu tenho os laudos, toda vez que eu vou no médico eu pego o laudo. Mas o advogado está mexendo para você? Como é que tá Ela isso? estava vendo pra mim, só que porém ela falou que conversou, mandou lá pro juiz e eles não queriam adiantar o laudo do juiz, né, lá no fórum. Todo documento está na mão desse advogado? Na verdade tá comigo, eu só mando uma foto pra ele, né. Reúna todo e procure uma outra orientação, outra visão. Ou uma outra também, 2, 3, vai procurando. Peça uma consulta sem compromisso, leva tudo organizadinho, porque a Previdência tem muito documento, tudo certinho. Conta a história do começo ao fim, de ordem cronológica, aí facilita a compreensão deles. Que aí, às vezes, tendo outras opiniões, às vezes você encontra uma alternativa. Eu não sei responder, não é minha área. Previdenciário é um mundo diferente, mudou agora recentemente, mudou todas as leis. Isso aí envolve o afastamento do INSS. O médico falou pra mim, olha, desde o primeiro dia que eu falei que ele foi diagnosticado com câncer, que era câncer maligno, né? Eles já tinham que ter te afastado uma, que você já estava segurado do seu outro emprego aí. Sim. Né? E você está registrado em outro emprego, então já era para eles terem liberado para você, e até agora eu vou liberar. Eu já fiz a cirurgia, continuo fazendo tratamento, os remédios eu pego aqui com eles quando eu preciso, né, alguns remédios, e não consigo, de jeito nenhum. Não estou tendo ajuda de custo de lugar nenhum do governo. Assim. Procura essas outras orientações. Eu não vou saber te responder. Eu conheço colegas competentes que talvez tenham alguma luz para orientar, que é dessa área. Mas eu não consigo te orientar nesse sentido. Eu também fui indefinido no meu INSS. E aí? Um monte de coisa que nada a ver. Eles indeferem tudo. Então, foi o médico Aí, tá vendo? Ó? Tá bom. O médico falou, não, é obrigado, no primeiro dia que foi diagnosticado, principalmente porque é maligno, né? Então eles já tinham que ter passado, ele estava seguro.
Depois pega o contato do advogado e indica para ela. Se funcionou, ele trabalhou bem, se gostou, é confiável. Não, eu sei o registro. Eles colocaram data errada lá no Sim, mas se eles precisam ter registro. Para quem trabalha na carteira assinada, ele já passa pelo seu direito. Eles acham que não. Na dúvida? Não, mas tem que estar registrado. Tem dúvida aí, ó? O INSS dessa parte. Oi? Mas mesmo se você não estiver trabalhando, Ah, tá. Não, pode falar aí. você Com relação ao saque de direito de garantia, ela já sacou aquele saque aniversário. Sim. Ela sacar o restante que ela tem lá. Eu vou falar mais uns 2 anos, né? Se você. Mas eu não estava com isso aqui. Mas se. Então. O governo Você, deu um saque aniversário. sim, sim. Agora ela descobriu outra vez, tem que será que ela tem? Ah, tá. Sim, possivelmente sim. Tem que fazer a solicitação, juntar a documentação e aí verificar a justificativa se vier em deferimento. Que aí a gente analisa e vê se de fato faz sentido, está fundamentado em lei, essa lei está vigente e se está valendo, o entendimento é esse, se não, judicializa. Tá? Essa... Então, o direito prevalece ao outro, né? Por exemplo, no caso desse, é o direito dela de sacar por ter adoecido prevalece ao saque aniversário. Então, tem que fazer primeiro um levantamento, porque essas questões que puxam um pouco para o previdenciário é uma áreazinha que eu ainda não gosto de orientar, porque às vezes eu passo informação um pouquinho equivocada e prejudico depois vocês, ou crio expectativas que não existem. Mas tem que tentar, tem que levantar, solicitar, vem as justificativas e a gente analisa. Tá? O ponto forte aqui mesmo, que é o direito da saúde, que eu já domino. Aqui estica um pouquinho, mas o que eu puder ajudar a pesquisar, eu ajudo, pesquiso, resolvo e também descubro aí para vocês. Tá? Então, em nome do PAC, de todos os nossos pacientes, quero agradecer mais uma vez. Que isso? Você disponibilizar a sua tarde, o seu tempo de fazer o material, Que se isso? preparar e vir aqui. Uma Eu honra. sei que está corrido para você. Ah, assim, pra todos. Você separou um tempo para gente. Que muito isso? Obrigada, muito De obrigada nada. mesmo. Por nada, por Continue nada. sendo essa parceria fecunda e duradoura. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.